Fala aí, pessoal. Vídeo não muito interessante, né? Vídeo sobre lesão, a fatídica lesão do atleta Gudivito, atleta russo que mora no Brasil, que ao fazer um guest pose nesse final de semana, machucou o seu joelho e foi visto nos seus próprios stories, já no hospital, né? Por que eu resolvi fazer esse vídeo aqui? Você já sabe da notícia, né? Mas esse vídeo é sobre o que deveria fazer Gudivito agora com uma lesão. Esse é um vídeo mais técnico, tá? A minha especialidade é periodização do treinamento. Eu tenho uma série dessa aqui no canal gratuitamente para você assistir, tá bom? É só você colocar Coach Rubens periodização, você vai entender um pouco melhor sobre essa ciência, que na verdade dita a regra por trás de todos os esportes do mundo. E eu resolvi fazer esse vídeo exatamente para complementar, porque tem uma coisa mais importante que é a competição dentro de uma periodização. O nome dela é lesão, cara. Ela ganha nível máximo de prioridade quando ela acontece. E aí está a maioria dos erros que os atletas cometem quando estão lesionados. Eles tratam a lesão como algo que fica ali guardado na gaveta e que ele não quer lembrar, ele não quer dar atenção, mas que acaba crescendo, aumentando, fazendo com que ele tenha que interromper a sua preparação. A gente viu recentemente alguns outros casos, né, do próprio Zancanelli parando a sua preparação por conta de uma lesão na coluna, né, um problema na coluna. Se você quiser um vídeo sobre isso, também posso fazer, periodização para esse caso, mas o vídeo de hoje é sobre periodização na presença de lesão, caso Gudivito. Vou começar esse vídeo aqui mostrando para vocês como aconteceu. Então, vamos lá. Aqui está a apresentação do Gudivito, tá bom? Perdoem, por favor, o formato da tela, mas é a apresentação que eu achei que dura mais tempo. Então, aqui está o Gudivito, como vocês podem ver, levantando bem a galera. Ele trouxe um físico muito maciço, né? Ele tem chamado muita atenção nas suas redes sociais. Aí, o mundo inteiro está comparando ele ao Nick Walker como um mass monster também. Só que um mass monster com shape, né? Com um shape muito agradável. Ele tem a linha de cintura preservada, apesar de ter ali, né, o processo ali no umbigo dele, né, que a gente tá vendo ali que tem alguma coisa. Esse foi o momento que ele pulou, tá? Aí você não nota nada. Ele levanta feliz, continua o guest pose dele, ó, sorriso no rosto. Porra, o bicho foi profissional, vocês vão ver depois, cara, tá? Foi profissional pra caramba, continuou o guest pose ali, ó. Ó que ele já não pisa mais no chão. Vocês viram? Ó. Olha como nesse momento ele já não pisa. O que é normal nessa pose, né? Nessa pose aqui de peitoral de lado, ó, é normal que ele finque o pé, a ponta do pé no calcanhar e solte o peso na perna. Olha como ele já não colocou o peso na perna dele, ó. Ele já ficou flutuando, apoiado na perna de trás ali, tá vendo? Então ele já tinha sentido. Ele só quis continuar mesmo, né? Então, meus parabéns, viu, Gudivito? Porque não seria problema nenhum você parar ali porque se machucou, mas ele foi, terminou o guest pose dele e naquele momento ele tinha causado o que parece uma ruptura de algum dos ligamentos do joelho dele, ou de um tendão patelar ou do ligamento. Por que eu não acredito que seja o tendão patelar? Porque se fosse o tendão patelar, a gente veria um tracionamento da patela dele e ele provavelmente cairia no chão. Tá? Não sentiria dor. Provavelmente pelo movimento de frenagem que aconteceu ali, pode ter sido ou ligamento cruzado anterior ou ligamento cruzado posterior. Provavelmente ligamento cruzado anterior. E por que ligamento cruzado anterior é um problema, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente fala em ligamento cruzado anterior, eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês que eu separei, que é do ligamento. Aqui a gente tem um ligamento cruzado, como vocês estão vendo. Deixa eu trazer mais para cá, para você poder ver, tá? Então, ó, a vista olhando de frente, ela tá aqui, na região aqui atrás da patela, né? E aqui tá o ligamento cruzado. Quando tem uma lesão parcial, ela fica assim. Quando tem completa, ela estoura totalmente. E o que pode ter acontecido ali? Na hora em que ele pulou, a gente pode ver aqui, ó, os mecanismos que podem causar a lesão do ligamento cruzado. Tá vendo? Aqui tá ele em vermelho, aqui você pode ver também, tá bom? Aqui, ó. Quando ele estoura, é isso que acontece, tá? Então, o que pega nessa lesão? Que é uma lesão, inclusive, bem comum em jogadores de futebol, praticantes de outras modalidades, e não acomete tanto bodybuilders, tá? Porque ela precisa realmente de um movimento de torção ou de frenagem brusca para ela gerar uma lesão naquela região ali. E quando ela rompe, o ligamento cruzado anterior não é apenas uma estrutura que está segurando, tá, um osso no outro. Ele é também um sensor de ativação muscular. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você está fazendo movimentos de deslocamento contralateral, quando você gira o seu corpo,
qualquer nível de tensão causado no ligamento cruzado anterior faz o seu quadríceps acionar, contrair. E quando você vê um atleta, um bodybuilder, visto de frente, o quadríceps precisa ter tamanho, precisa ter volume, precisa ter inervação. Então, o que já aconteceu com o Gudivito se ele rompeu o ligamento cruzado anterior? O quadríceps dele não ativa mais, de maneira involuntária. Ele vai ter que agora, a partir de agora, refazer todo um trabalho de propriocepção, usando cama elástica, usando bola, usando trabalho com TheraBand, com bandagem elástica e tal, para ele fazer uma ativação de novo desse... Ele vai reensinar o corpo dele a involuntariamente contrair o quadríceps. Então ele vai falsear o joelho dele várias vezes, tá bom? Isso exige um tempo, provavelmente ele precisa de cirurgia urgente para ele refazer esse ligamento. E isso vai fazer com que ele tenha que ficar um tempo parado. Então vamos às hipóteses. Primeira, Rubens não vai operar, vai continuar treinando. Ele consegue? Sim, ele vai ter essa etapa inflamatória primeiro e depois ele vai conseguir treinar, tá bom? Mas ele vai ter limitação, ele vai ter dor pra caramba, ele vai toda hora jogar o joelho dele pro lado, porque esse ligamento segurava o joelho dele no lugar. Então o mais indicado é que ele opere. Se ele operar, ele vai precisar de pelo menos 30 dias para ele começar a fazer algum trabalho com peso. Ele vai ali com 15 dias já fazer bastante fisioterapia. Essa é uma cirurgia simples, bem eficaz, bem eficiente hoje, tá bom? Feito através de uma artroscopia com 3 furinhos no joelho, já não tem mais cicatrizes muito grandes nem nada. Então ele vai fazer essa cirurgia, em 15 dias ele tá ali fazendo fisioterapia, fazendo bastante movimentação, com 30 dias ele tá evoluindo carga e tudo, mas é um mês já sem Gudivito treinar pernas, tá bom? Então como que fica a periodização disso? Tira-se a rotina do treino de pernas, mantém-se a rotina dos treinos de membros superiores e agora a rotina que era do treino de pernas se dilui ao longo da semana para ele fazer fisioterapia no primeiro momento e reabilitação e depois trabalhos mais frequentes de musculação. Quando ele for liberado para trabalhar com carga, ele não pode mais trabalhar a perna uma vez na semana, que é o que talvez ele fizesse, ou 2. Ele vai ter que trabalhar a perna dia sim, dia não, ou todos os dias, estimulando áreas diferentes da perna dele. Deixa eu te mostrar um outro vídeo aqui do próprio Stories do Gudivito, onde ele mostra: cometi um erro hoje, machuquei meu joelho pulando de uma altura muito grande. É impossível pisar em minha perna. Nota que ele cai, ó, ele cai no chão e já sente, ó. Pã, pum. Esse segundo impacto pode ter gerado a lesão dele. Ah, Rubens, não foi no primeiro? Não, o primeiro ele cai amortecendo a queda. No segundo, ele vai com a ponta do pé. E na hora que ele projeta a ponta do pé, olha o que acontece. Aqui tá em câmera lenta, você vai ver exatamente, ó. Ó, olha o segundo movimento, olha pra patela dele. Pum. Nota, rapaz, o joelho dele que tava aqui, tá? A hora que ele pisa, faz isso aqui, ó. Ele anda, porque ao romper o ligamento cruzado, ele perde o senso ele cria um afrouxamento na articulação. Então, o joelho dele desliza para frente. Tanto que um dos testes para ver a ausência de ligamento é o teste de gaveta anterior, né? Que é feito com o joelho do paciente. E o joelho dele faz essa gaveta para frente. Vou colocar de novo aqui para você ver, ó. Tá? Ele tem o primeiro impacto e o segundo, ó. Olha ali, ó. Tá vendo? A tíbia dele provavelmente andando no joelho e ele sente, ó. O rosto dele muda e ele tenta segurar. Cara, uma pena. Foi muito guerreiro o Gudivito de segurar ali, né? Ó, então ele continua a posar. Isso aqui pode ter custado muito sério para ele de fato. Tá? Como vocês podem ter visto aí, dá para ver bem. Ó, de novo. Vamos ver de novo. Olha lá. Ó. Conseguiram ver como a tíbia dele desliza? Ó, esse momento aqui, ó. A tíbia dele deslizando, provavelmente ligamento cruzado anterior mesmo, tá? Uma pena muito grande. Então, o que o Gudivito deveria fazer agora, tá bom? Pra gente não alongar muito esse vídeo. Sendo uma lesão de ligamento cruzado anterior, cirurgia, intervenção cirúrgica já. Faz a cirurgia, faz uma reconstrução. Isso gera um segundo problema, que a reconstrução normalmente é feita com semitendinoso ou semimembranoso. São 2 músculos que estão no posterior de coxa. Ao tirar uma camada desse músculo, ele já vai causar um defeito no bíceps femoral do Gudivito. Então, quando ele posar, provavelmente a gente vai conseguir ver algum buraquinho no posterior de coxa dele quando ele tiver muito seco. Às vezes isso pode até dar um detalhe a mais ali, né? A Dora, minha esposa, fez essa cirurgia e o posterior virou uma arma dela depois, porque marcava um pouco mais, mas é a lesão.
tá bom? Então ele vai ter que tirar um enxerto do posterior de coxa dele. Quando ele remontar ali, o ligamento cruzado anterior dele vai ficar extremamente forte. Então ele vai voltar a treinar, vai ter sem problema nenhum. O problema é o começo da recuperação dele, onde o quadríceps, sem ter mais aquela ativação involuntária, vai virar como se fosse uma geleia nos primeiros dias, né? Então ele não vai conseguir contrair voluntariamente, ele não vai querer colocar força, porque vai doer. Então ele vai perder muita massa no quadríceps no primeiro momento. Eletroestimulação pode ser uma saída para ele. Aqueles eletrodos, né? Um eletrodo mais profissional do que os que normalmente são achados por aí, pode ajudar bastante ele. A fisioterapia é fundamental, ele não pode parar de fazer movimento na perna dele. Então, mesmo agora, antes da cirurgia, ele tem que tentar fazer agachamentos com o mínimo de amplitude possível, o quadríceps dele continuar inervando, mesmo com dor. E assim que ele fizer a cirurgia, ele vai sair dali provavelmente andando já. Eles vão fazer um treinamento que, obviamente, vai fazer com que ele estimule o quadríceps dele já nos primeiros dias de cirurgia, 2, 3 dias. Eles devem tirar tala e coisa e tal. E aí ele precisa continuar treinando normal, superiores, e diluir o treino de perna dele ao longo da semana, fazendo com que ele tenha sessões diárias de treinamento com peso para o quadríceps dele. Se ele não consegue fazer a flexão do joelho, ele deve fazer a flexão do quadril, fazendo com que o quadríceps dele se ative por conta da elevação da perna toda, mesmo que estendida. Então, essa periodização vai ser fundamental. O Budivito vai conseguir treinar a perna de novo, provavelmente do jeito que ele está acostumado a treinar daqui 3 meses. Então, eu acredito que, infelizmente, a temporada do Budivito está encerrada em 2023. Ele vai conseguir treinar pernas de forma decente daqui a apenas 3 meses. E isso vai fazer com que, obviamente, esse tempo que ele esteja se preparando, ele precise subir um pouco as calorias dele para ofertar um pouco mais de nutrientes, fazer um tratamento com PRP, com o próprio sangue dele, com o plasma do próprio sangue dele, devolvido ali no lugar, pode acelerar bastante a recuperação e fazer com que ele até acelere um pouco isso. Mas normalmente o tempo que se pede para isso, para que ele treine em alta performance de novo, são de 3 meses. Até lá, vida que segue. E o mais interessante, eu continuaria treinando a perna boa do mesmo jeito, para que houvesse uma manutenção da massa muscular da perna lesionada. Isso vai fazer com que ele crie um fator proprioceptivo que gere consciência em cadeia de glúteo, adutores e tudo mais. Ele vai conseguir fazer movimentação de abrir e fechar, então ele vai continuar exercitando adutores, glúteos, panturrilha. Da mesma forma, ele consegue trabalhar ainda. E quanto mais ele trabalhar a estrutura envoltória da perna lesionada dele, menor vai ser o gap que ele vai ter e menor vai ser a diferença de volume de uma perna para outra. Se você curte esse conteúdo, cara, um pouco mais robusto sobre periodização, eu te convido a conhecer a nossa escola, a Muscle Contest Academy, tá bom? O QR Code está aqui na tela e você vai achar o link na descrição também. Dentro da Muscle Contest Academy tem os melhores especialistas do país, eu também tô lá, e você vai ter aulas de periodização desde o zero até o mais avançado. Esses assuntos são todos abordados com mais profundidade lá, além de outros assuntos como treinamento, nutrição, hormônios, marketing esportivo e tudo mais, tá bom? Aponta o seu celular pro QR Code aqui ou clica no link que tá aí na nossa descrição, que você vai ser direcionado para lá. O valor é super acessível, você pode ser nosso aluno e se tornar um especialista em musculação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Melhoras ao Budivito aí, que ele possa em breve voltar para os palcos e mostrar o que ele já vinha mostrando de evolução, tá bom? Até mais.